E aí, beleza? Seguimos aqui, né, com a explicação dos widgets do front-end, né, da página do fornecedor. A gente vai ver aqui agora esse layout, né, que aqui no nosso caso a gente deu como categoria, né, para ver as categorias do produto. Poderiam ter outras funcionalidades, mas a gente escolheu aqui, né? E o nome desse widget aqui é um carrossel e o formato que a gente está seguindo é de round, né, que é esse círculo, é o redondo, né? E o principal objetivo dele é mostrar as categorias do produto, tá? No momento aqui a gente só tem um front, pois ainda a gente não tem integração com o banco de dados e nem temos back-end para fazer um suporte aqui, tá? Mas aqui a gente tem um exemplo de como funciona, tá? Nessa versão para computador. A gente tem um main aqui, né? Falando que essas são as categorias do produto dessa loja fictícia que eu fiz, né? E o carrossel funciona da seguinte forma, né? Quando a gente tem mais de 5 produtos aqui na versão para computador, 5 produtos não, perdão, 5 categorias na versão para computador, é adicionado uma seta aqui, né, para a gente seguir para frente, e ao clicar passa uma categoria. A gente pode observar aqui também que apareceu para a gente voltar, né? E quando a gente atinge o limite da margem, ele some. Aí a gente pode ir passando. E aqui a mesma ideia, também sumiu porque a gente atingiu o limite da margem, não tem mais categoria para ver, ok? Aqui a gente tem um textinho, né, explicando qual é a categoria, tá? Aqui pode haver uma quebra de linha para baixo, dependendo do tamanho do nome da categoria, né? Aqui esse círculo, ele abrange imagens, né? E sempre as imagens vão ficar responsivas aí, tá? Vão se ajustar. Não importa a dimensão dela, mesmo havendo uma recomendação para as imagens que forem postas aí, né? E a gente observa que tem um sombreamento atrás, né? Aquela velha border box de 0.10, né? E também tem uma leve bordinha aí de 1 pixel, só que o sombreamento engana nossas vistas e às vezes passa despercebido, tá? Mas ela tá aí também, ok? E essa aqui se torna a versão para computador, tá bom? Vamos ver em outras dimensões agora, né? Na dimensão de 1152 pixels, né? Vai 100%, tá? E a mesma história aqui, tá? A diferença é que não vai passar uma categoria certinha, tá? Pois não tem como a gente definir aqui para responsivo que sempre vai passar uma categoria, tá? Por isso que sempre vai ficar quebrado, passando dessa forma aqui, ok? E diminui um pouco o círculo, né? A gente pode ver que há uma diferença do círculo, né? Uma mínima diferença do tamanho, né? De largura e de altura, ele diminui um pouco, né? E conforme a gente vai fechando, vai se ajustando normalmente, né? E até 832 pixels fica esse mesmo formato aqui, né? Que a gente vai passando pelas setinhas. E quando atinge 832 pixels, a gente tem outro comportamento, tá bom? Aqui, por exemplo, as setas somem, né? Então não faz sentido. É melhor a gente deixar um overflow do usuário, né? Para ele ir passando quando as categorias atingem o limite da margem, né? E aqui no nosso caso a gente tem 7 categorias, né? Ainda não atingiu o limite da margem, né? Então vai visualizar assim, né? Para celular. Mas conforme vai diminuindo, né? Abrangendo cada vez menos as categorias, né? Se a gente ver para celular, a gente vai ver que é a mesma história aqui do produto. A gente consegue arrastar para o lado, né, em forma de linha. Aqui na categoria acontece da mesma forma, né? A gente consegue ir passando pelas categorias e atingir o limite da margem, ok? E esse é o nosso layout aí, né, de carrossel com as categorias em formato de rounded. Obrigado.